Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros, começando agora o segundo bloco da parola 141, mais uma dentro do tema do Sermão do Monte, e nessa semana nós estamos falando a respeito dos tesouros da terra e dos tesouros do céu. Estamos aqui quase chegando ao final do capítulo 6 de Mateus. Que peninha, meninos, está acabando o Sermão do Monte, estou começando já a ficar entristecido, porque nós já estamos há 13 parolas falando desse assunto, e está sendo uma melhor do que a outra. Meninos, eu queria abrir esse segundo bloco, se vocês assim me permitirem. Eu estava com umas anotações aqui, enquanto o Xandão e você, Paulinho, falavam a respeito dos tesouros, e não sei por que cargas d'água, me pulou nos olhos aqui, logo no começo do versículo 19 de Mateus 6, e aí vocês vão tentar se lembrar de um programa que eu não sei se tem mais hoje, porque eu já parei de assistir TV faz alguns anos, lá no Discovery Channel, que chama Acumuladores. Não sei se vocês lembram desse programa dos acumuladores. E essa palavra de acumulador, cara, bateu no meu coração agora, quando fala, alerta para a gente não acumular tesouros nessa terra. Acumular, para mim, me passa a sensação de algo que é juntado de uma forma desequilibrada, estabanada, por exemplo, mas também de uma forma quase que doentia. Ou seja, a necessidade de acumular por acumular. E aí me passa no coração a seguinte coisa, que em todo o tempo eu vejo Jesus falando a respeito de um rio de águas vivas que flui daqueles que são novas criaturas. Ou seja, Deus não nos chamou para ser acumuladores. Deus nos chamou para ser investidores. Porque ele fala, acumula tesouro na terra, mas ele fala ajuntar tesouro no céu. Por que será que ele não usou o mesmo termo acumular tanto na terra como no céu? Porque ajuntar dá aquela sensação daquela mesma ilustração lá de Romanos 12 sobre amontoar brasas sobre a cabeça. Ou seja, quando a gente amontoa, quando a gente ajunta, a gente potencializa aquilo que está sendo ajuntado. Quando a gente ajunta para um propósito fim, aquilo não para em si mesmo, ou seja, nós investimos para que dali saia mais coisa ainda. Acumular me passa a sensação de simplesmente juntar para engordar, ou juntar para ostentar, ou juntar simplesmente para falar que tem. Vocês se recordam de uma passagem do rei, não vou lembrar agora o nome do rei, que o mensageiro do inimigo vem e ele abre todos os tesouros que ele acumulou e começa a mostrar toda a sala do tesouro para o exército inimigo, e aí vem o profeta e fala assim, tem alguma coisa... Ezequias, que começa a demonstrar para os exércitos, para os principais da Babilônia. E me trouxe esse sentimento no coração, sabe? De pessoas que têm acumulado tesouros nessa terra com esse único propósito de ficar mostrando para os outros aquilo que tem. Fato é que, no meu entendimento, tudo aquilo que Deus derrama sobre nós, tudo aquilo que Deus deposita sobre as nossas mãos, é para que de alguma forma a gente consiga fluir, ou seja, multiplicar, frutificar, de forma com que isso alcance cada vez mais pessoas. Aliás, o único propósito que Deus derrama prosperidade sobre as nossas vidas é para que nós sejamos canal de bênção para outras pessoas. Então, não faz sentido a gente acumular, mas faz sentido a gente ajuntar. Então, eu queria abrir esse segundo bloco dessa parola, meninos, com esse sentimento de que nós precisamos despertar nas pessoas a necessidade de aprender a fluir sobre aquilo que Deus nos dá e não simplesmente acumular pelo acumular, né, Xan? É isso aí, Bilha.
para variar, vou concordar com tudo que você disse, mas eu fiquei pensando aqui, dentro do que você está falando, quis pegar um exemplo das mulheres que foram curadas e libertas por Jesus. Elas são citadas lá em Lucas 8, bem no comecinho do capítulo, que eram mulheres prósperas, ricas, e que elas serviam a Jesus com seus bens. Então, o fato de nós sermos prósperos, e aí eu entendo que essa segunda parte aqui dos versículos ali do 22 e 23, eles estão bem ligados com o versículo 19 a 21, porque ele vai falar dos olhos, né? Se os nossos olhos forem bons, né? Tem uma tradução que é... Primeiro ele fala assim, ó, os olhos são a lâmpada do corpo, é uma afirmação. Então, só que ele está falando assim, a maneira com que você vê, a maneira com que você toma as atitudes, é o que vai te conduzir. Então, se você olhar, voltando para a área financeira, de uma maneira gananciosa, com amor ao dinheiro, de querer acumular, querer juntar, uma hora você pode escutar, louco, essa noite vão te pedir a tua alma. Você corre esse risco. A outra coisa é como já foi citado, eu vou olhar pelo padrão bíblico, pela luz, então essa luz que vai estar em mim é a luz da palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então eu sou uma pessoa próspera, ou o Senhor me tornou uma pessoa próspera, e eu vou andar segundo a palavra com essa prosperidade. E aí eu posso ser como aquele homem que foi lá, eu esqueci o nome dele agora, que era abençoador, se eu não me engano, ele que vai lá e dá o túmulo para Jesus, né? Então... José de Arimateia. José de Arimateia. Então, assim, a gente tem que entender para que é essa prosperidade. Como eu vou enxergar, aí vai ser essa luz dentro de mim. Ela pode ser boa, se eu enxergar pelo crivo da palavra. Agora, eu posso ser um cristão, um crente, que não tem o conhecimento, que ando por vários caminhos, e a gente vai voltar lá para Lucas 16, com infidelidade, né? Mas a gente não está andando pela luz da palavra e fala, eu sou próspero, eu sou crente, Deus é comigo. E na realidade o que está dentro de mim são grandes trevas, né? E trevas a gente não consegue nem enxergar um palmo na frente, né? Uma coisa é você estar ali algo um pouco nublado, tal, mas quando tem muita treva, a gente não consegue mais enxergar o que está na frente da gente. E aí isso acaba nos conduzindo. O que parece bom, mas Jesus fala assim, olha, você está achando que é luz, mas o que está dentro de você é trevas. Então, dentro do que você abriu o bloco, Arthur, eu entendo que vai ligar justamente com essa maneira. Como é que eu vejo essa situação com a prosperidade que Deus coloca na minha mão? E você sabe que a ideia do acumular, Arthur, né, só fazendo aqui um contraponto, você colocou a palavra amontoar, né? Mas eu quero dar uma conotação negativa para essa palavra amontoar, porque amontoar pressupõe ajuntar um montão, fazer um montão, né? O acumular, ele tem justamente essa imagem. Você usou bem lembrado, né, aquele programa Acumuladores, porque geralmente era aquele negócio de pessoas que não conseguiam se desvencilhar de coisas que se tornaram sem propósito, né, que foram guardadas inicialmente por aquelas pessoas acharem que isso tinha algum valor, né? E no fundo, foram coisas que simplesmente só serviram para formar um montão, né? O ajuntar, que é o encorajamento que Jesus dá, né? Quanto ao acumular, ele diz, não acumule, né? E o tesouro da terra, ele diz isso, vai virar um montão, porque vai perder o propósito. O ajuntar, ele pressupõe algo organizado, né? Ele pressupõe algo que tem propósito, né? Que cada uma das coisas
ali pertencentes àquele ajuntamento, elas têm um fundamento, um propósito, um porquê de estar ali, né? Aquilo que diz respeito ao meu investimento na terra é acúmulo, né? A gente falava em off, ninguém troca o telhado da casa alugada, né? Eu não invisto na casa alugada, eu não invisto naquilo que não é meu, né? Eu não invisto naquilo que é do outro, que é passageiro, que vai ficar para trás em algum momento. Eu invisto naquilo que é meu, né? Então, todo investimento naquilo que não é meu e aquilo que é desse mundo não é nosso, né? Está sendo chamado aqui na palavra de acúmulo, de amontoar, né? De ajuntar um montão de coisas que no final das contas vai revelar-se sem propósito nenhum, porque como o Chan disse, a qualquer momento alguém pode dizer louco, né? Inclusive, não, eu ia revelar um segredo aqui, não vou não, acerca de um convidado nosso, que nós vamos gravar com ele, né? Só quem é das antigas vai saber quem é o convidado. Em uma das músicas dele, ele canta esse versículo: essa noite pedirão a sua alma, louco, né? Então, só quem é das antigas para saber mesmo, cara. Mas logo, logo ele grava com a gente aqui. Agora, o ajuntar organizado, né, é coisa celestial. Né? Isso sim. Por isso que a palavra fala, né, Filipenses capítulo 4, versículo 8, para eu pensar naquilo que é bom, naquilo que é excelente, naquilo que é santo, naquilo que é de boa fama. Né? Colossenses 3 fala para eu pensar, 3, 1 e 2, para eu pensar as coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima. Né? O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, fala de renovarmos a nossa mente, né? Uma transformação que vem através da renovação da nossa mente. Enfim, são infinitas passagens que fazem essa relação entre uma maneira de buscar, pensar e me mover com aquilo que diz respeito a valores celestiais, a valores que são antagônicos aos valores dessa terra, né? Justamente por causa dessas duas realidades. Na terra, neste mundo, aquilo que eu ajunto pressupõe desperdício. Eu estou investindo naquilo que não é meu. Eu não sou criado para este mundo. Sou criado para a eternidade. Mas quando eu invisto naquilo que é celestial, puxa, aí eu estou investindo naquilo que é verdadeiramente meu, como a palavra diz em Lucas 16, 12. O tesouro celestial, esse é verdadeiramente meu. Esse merece o meu investimento, o meu tempo, né, o meu cuidado, o meu zelo, a minha atenção, o meu pensar, né, o meu buscar, lançando mão dos outros versículos que eu já citei, de Filipenses 4 e Colossenses 3, enfim. A nossa caminhada não é pelas coisas desta terra. Paulo, ele diz, eu prossigo para o alvo, né? E o alvo nada mais é do que um prêmio, um galardão, né? Um tesouro que está preparado lá no céu, o prêmio da soberana vocação. Que vocação é essa? A vocação de não ajuntar aquilo que é terreno, mas me mover por aquilo que é celestial. Ô Paulinho, desculpa eu abusar de você, cara, mas a gente estava conversando um negócio no off aqui e a gente não pode deixar de citar, né? Você havia falado a respeito de Isaías 55, sobre os dois sistemas econômicos, né? O sistema econômico da terra e o sistema econômico do céu. Eu confesso que eu sou incapaz de repetir aquilo que você disse de tão bonito que foi, mas eu queria que você falasse de novo para a gente deixar gravado aqui na parola, porque é algo que vai realmente assim destravar o coração de muita gente. E além disso, o Ilcinho está esperando ansiosamente por essa revelação tua aí. Tá bom. Só por causa do Ilcinho, né? Que tá lá em disciplina, vamos ver se ele aprende alguma coisa boa com essa parola. Mas, ele falou que ele ia ficar em casa assistindo dessa vez. Sei. Ai.
Mas vamos lá. Isaías 55, ela fala: todos vocês que têm sede, venham às águas. 55:1, né? E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, comprem, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Tá aqui uma prova de dois sistemas completamente diferentes, né? Um sistema, o sistema patrimonial, financeiro, mercantil desse mundo, ele pressupõe a lei da oferta e da procura, que é movida por recursos equivalentes, né? Eu tenho um recurso, seja ele dinheiro, seja ele um bem, seja ele um serviço, enfim, e eu troco esse recurso por outro dinheiro, bem, serviço que eu desejo. No sistema de tesouro, eu ia falar patrimonial, financeiro, mas no sistema de tesouro celestial, acho que fica mais bonito, né? O ajuntar de tesouro celestial pressupõe um padrão distinto de compra. A palavra fala: venha e compre sem dinheiro. Ou seja, não misture aquilo que é o ponto de partida do sistema mercantil, comercial, financeiro, patrimonial deste mundo com o ponto de partida do sistema de tesouro do céu. São dois tesouros antagônicos. Eu não alcanço o tesouro do céu com os meios da terra. Né? Olha só, vamos fazer uma relação aqui. Lembra de Simão, se não me engano, Atos capítulo 8, acho que é Atos capítulo 8, deixa eu abrir rapidão aqui. Mas o cara que queria comprar o Espírito Santo, lembra? 8 ou 12, sim, alguma coisa assim. Mas esse cara, Simão Mago, 8 mesmo, ó. O cara ele quer comprar o Espírito Santo. Quando ele vê que Pedro, João pregam o Espírito Santo, as pessoas recebem o Espírito Santo, ele fala assim: rapaz, eu quero... quanto custa esse negócio aí? Eu quero fazer essa mágica que vocês fazem. Como é que faz esse abracadabra aí? Né? E aí o Pedro fala. A resposta de Pedro para ele é essa evidência. Né? Quer ver? Ó? Vamos lá. Eu estou falando de Atos capítulo 8, versículo... Cadê? Vamos achar aqui. Quando Pedro dá uma bronca nele. Achem aí comigo. Né? Acho que é mais no finalzinho. Depois o Arthur corta. Ele desaparece, né? Oi? Ele fala mais ou menos assim, ó, pega o seu dinheiro e desaparece. Isso, esse trecho. Aqui, ó. Versículo 28, a partir do 20. Não, a partir do 18. Né? Atos capítulo 8, a partir do verso 18. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também este poder a mim, para que a pessoa sobre a qual eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, aqui ó, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, porque você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Ou seja, são sistemas diferentes. Né? O sistema financeiro desta terra, o sistema patrimonial desta terra, ou a forma de pensar tesouro desta terra, não é a mesma forma de pensar, administrar os tesouros do céu. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Qual que era a tortuosidade deste coração? Querer misturar, né? O resultado do céu, querer obter o resultado do céu a partir de meios desta terra. Né? Então são sistemas completamente diferentes, e por isso, lá em Isaías, lá atrás, né? Lá em Isaías 55 é o começo do terceiro bloco de Isaías, é pós-exílico. Nós estamos falando de um texto do século V antes de Cristo, quer dizer, faz tempo, né? Bastante tempo antes, 2000 e quase 600 anos atrás. Isaías, através de Isaías, Deus já revelava a mesma coisa. Né? As coisas celestiais não se compram com dinheiro.
e não se compram com tesouro dessa terra. Né? E Paulinho, é mais ou menos o que acontecia na época de Lutero, que o revoltou, que é a questão das indulgências, né? Que é você comprar um Pois pedaço é. com dinheiro daqui. Acontece hoje também, só não chama indulgência, tem os outros nomes. Mas comprar coisas do céu, enfim, né? Mas isso é para outro momento. É isso aí. Xan, você quer trazer mais alguma coisa para a gente encerrar a parola? Rapidinho, Arthur. Eu estava aqui pensando enquanto eu falava, né, a diferença de um para o outro, mas eu entendo que para os dois precisa existir uma mesma atitude, que se chama dedicação ou determinação, né? Uma pessoa ela vai estudar, vai fazer cursinho, faculdade, pós, mestrado, ela vai fazer uma série de coisas para alcançar um crescimento financeiro na Terra, lógico que para sonhos, mas inclusive por um sonho de liberdade financeira. E quando a gente vai olhar para os tesouros do céu, a gente vai ver João Batista falando que o reino do céu é tomado à força. Né? Então, vai ter esse esforço. A gente vai olhar Jesus falando, né, uma parábola do homem que encontra um tesouro no campo, ele vende tudo para comprar aquele campo. E aí eu quero trazer a ideia assim, de esforço, de abrir mão, da mesma maneira com que a gente se dedica para né? Talvez seja esse o grande finale aí, Arthur, do versículo 24, é isso? Né? De um Senhor ou do outro, mas eu entendo que é a dedicação. Nós precisamos nos dedicar. A gente citou aqui por 2 vezes Lucas 12, e aí eu fui só dar uma olhadinha aqui no final. A gente citou: louco, essa noite pediram a tua alma, o que tens preparado, para quem será? E o 21, ele fala assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Então, muitas vezes nós não temos riqueza nenhuma junto com Deus. E a gente vai precisar se esforçar com isso. Não vamos abrir mão, vamos cuidar da nossa área financeira, mas vamos olhar da maneira que Deus quer que nós olhemos, vamos servir ao Senhor. Vai exigir de nós uma determinação, uma dedicação para que isso aconteça. Não é um preço, como o Paulinho citou, não tem dinheiro, não é monetário, o preço é outro. E aí, só para terminar, e aí é de verdade, né? Aonde que Jeremias vai falar: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Parece o chão, parece agora um pastor aqui de Curitiba que ele fala assim: vamos ficar de pé para parecer que está acabando. E prega mais 15 minutos, né? Todo mundo de pé. Mas, Xan, você usou uma figura bacana, e eu aqui meus rabiscos de encerramento, eu estava indo na mesma direção que você. Então, eu queria parafrasear o que você disse, que é assim: com a mesma dedicação e empenho que a gente tem hoje de planejar a nossa aposentadoria terrestre, então a gente vai, guarda um pouquinho por mês, faz uma previdência, faz um investimento, faz alguma coisa para que no tempo da nossa velhice a gente tenha recurso. Nós precisamos ter a mesma dedicação e o mesmo empenho para investir no nosso terreno, no nosso tesouro celestial. Precisamos ser intencionais. Eu acho que a palavra que tem rodado a gente o tempo inteiro, Paulinho e Xan, é a questão da intencionalidade, né? O cristão que vive, deixa a vida me levar, não é um cristão que vai ter um futuro promissor, um futuro próspero, né? Nós precisamos ser intencionais. E eu acho que o que fica de lição dessa parola é que Deus realmente ele quer nos ensinar a que nós olhemos para a eternidade, para que nós olhemos muito além daquilo que os nossos olhos terrestres eles podem enxergar. Nós precisamos treinar os nossos olhos para olhar para a eternidade. Então, aqui fica a nossa palavra de encerramento nessa semana, que você esteja com seus olhos fixos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é transitório, é temporário, mas aquilo que não se vê, isso sim é eterno.
que seja assim a posição do seu coração. Então, deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder e quiser, e você sabe, nós estamos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e também em formato de podcast, tanto na Amazon Music como no Deezer e também no Spotify. Nos encontramos semana que vem com mais uma parola sobre o Sermão do Monte. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.